Da Luciana, vice-presidente da BEPS, né? Presente. Bom, gente, como todo mundo sabe, né, o CREA São Paulo é uma autarquia pública. Por ser uma autarquia pública, a gente tem muitos desafios administrativos para garantir algumas pautas políticas. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, ano passado, eu acho que quem veio, né, no primeiro momento, de pensar um planejamento, de pensar uma prestação de contas, é pensar uma série de desafios que a gente tem no âmbito político de garantir algumas pautas que a gente considera importantes. Dado isso, é dizer que o CREA São Paulo, né, ele, por ser uma autarquia pública, ele é regido, né, por um regramento do TCU, e esse regramento vai ditar, né, alguns limites para a gente fazer as nossas intervenções, os nossos projetos políticos. No ano de 2017, a gente teve, de novas inscrições, 2.484, reinscrições 475, transferência para o CREA São Paulo 95. Assistentes sociais dispensados do pagamento da anuidade, nós tivemos um número de 658, cancelamentos 1.702, transferência para as outras regiões 83. Eu estou falando dos números porque está sendo gravado, né? E também tem o Libras ali para a gente poder garantir aí, né, o áudio para quem não está enxergando aqui a apresentação. Existe uma diferença, então, de 611, né, do... Diferença de quê? Quando a gente pensa também no própria receita, né, do CRES, né, a gente observa essa diferença aqui, de quem pagava e de quem não paga mais. E aí a gente tem uma diferença de 611 pessoas pagantes, né? E isso é o impacto também que a gente vem tendo aí durante os anos, né? Thalita? O relatório de inadimplência do ano de 2017, né? Aqui tá, eu vou falar somente os inadimplentes ali por porcentagem, para não ficar muito maçante a apresentação. A gente tem, então, o índice de inadimplência em Araçatuba de 30%, em Bauru de 25%, em Campinas de 24%, Marília, 26%, Presidente Prudente, 27%, Ribeirão Preto, 21%, Santos, 28%, São José do Rio Preto, 29%, São José dos Campos, 29%, Sorocaba, 26%, ABC, 26% e SED, 26%. A gente tem um total de inadimplência aí no estado de 26%. De ativo pagantes também, né? Não, volta lá. De ativos pagantes por seccionais também, a gente tem o número aqui estabelecido. Em Araçatuba, nós temos 643 pagantes. Em Bauru, 1.376. Em Campinas, 3.753 pagantes. Em Marília, 998 pagantes. Presidente Prudente, 922. Ribeirão Preto, 2.224. Em Santos, 1.251. São José do Rio Preto, 1.511, São José dos Campos, 1.534, Sorocaba, 1.296, ABC, 1.596 e na SED, 9.806, o que totaliza 27.099 ativos pagantes hoje no CREA São Paulo. Vou passar a palavra agora para o nosso contador daí, que vai apresentar as despesas e as receitas aí do CREA São Paulo no exercício de 2017. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Odair, eu sou responsável pelas consolidações das demonstrações contábeis, e a gente passa a apresentar a receita e a despesa do Conselho, né? A despesa orçada com receita de contribuições, que seriam as anuidades do exercício, ela foi orçada em 8.014.428 e arrecadada 6.976.083,02. Todas essas contas que compõem aqui o quadro, a gente fez a apresentação de forma sintética, mas ela já está no portal, na aba de transparência, o detalhamento. Porque receita de contribuições ela pode ser física, pessoa jurídica. Receita financeira, a orçada foram 500 mil, e a arrecadada 1.170.987,69. Receita financeira, ela também é composta por poupança, multas e juros.
né? Tem um detalhamento lá no portal. Receita de serviços, o total era 68 mil, orçado, arrecadado 126.360,73. Outras receitas correntes, nesse grupo aqui a gente entra o serviço de cobrança, né? O valor orçado 700 mil e o valor arrecadado 1.059.049,14. Então, no comparativo da arrecadada com a orçada, a gente apurou uma diferença de 50.052,58 centavos. Pode passar. Esse quadro também ele é sintético, né? O analítico ele está disponível no site também. E a gente aqui apresenta a questão da despesa do Conselho. O total orçado no exercício foi 56.671.886,34 para pessoal. Executado 5.354.957,97, equivale a 62% da despesa. Material de consumo, orçado 77.987,91, executado 50.088,01, um percentual de 0,59. Serviços de pessoa física, 1.007.927,51, executado 903.337,57. Outros serviços de pessoa jurídica, orçado 2.441.000, ou executado 2.213.565,77, fazendo um percentual de 25,70. Transferências correntes, esse valor é o valor que nós repassamos ao Fundo Nacional, 1% da receita do exercício anterior. Então, o valor é orçado 80.903, o valor executado 80.903, 0,93 da despesa. E despesa de capital é todos os itens que compõem os investimentos do Conselho, o total orçado 12.533 e o total executado 10.782.013. Aqui a gente verifica que o Conselho acabou por não gastar 100% daquilo que foi orçado. Temos duas situações que levaram a essa questão, que uma é em relação à despesa com o pessoal, que ela teve, nós tivemos no exercício de 2017 muitos funcionários afastados por doença, e nesse caso o pagamento desses funcionários foram feitos pelo INSS. Num primeiro momento ele refletiu positivamente na questão, eu digo do ponto de vista financeiro, mas ele tem um impacto no exercício seguinte, pois os funcionários afastados, eles compõem um percentual do FAT, né? Então, do FAP. Então, se nesse primeiro momento o Conselho deixou de pagar, nesse exercício, o nosso índice de seguro, que era 1%, em 2018 ele foi para 4,76%. Então, essa diferença financeira, né? Não estou dizendo aí do ponto de vista de execução de trabalhos que deixou de ser feito, mas essa diferença financeira, num primeiro momento ela houve positivamente, mas ela afeta muito o exercício seguinte por conta do FAP, né? E nós tivemos também, dentro do exercício de 2007, como o Conselho ainda possui algumas pendências do ponto de vista trabalhista, nós anualmente compomos parte da nossa despesa, a gente faz a provisão dos débitos trabalhistas. Pode passar. Então, o CRES, no exercício de 2017, destinou 200 mil para a provisão de despesa com passivos trabalhistas. Então, a gente necessariamente tem que poupar esse recurso para uma possível dívida trabalhista. O Conselho ele tem acumulado um superávit de 10.127.584,46, que basicamente são os 3 imóveis que o Conselho possui hoje. O Conselho, por ser uma autarquia federal, ele está obrigado a fazer a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Nós fizemos a prestação de contas, encaminhamos o relatório ao TCU, e agora aguardamos o posicionamento do TCU quanto à aprovação ou não das contas. Mas o relatório encaminhado ao tribunal ele já está disponível através do portal de transparência na aba de relatórios de planejamento no relatório de 2017, do exercício 2017. Era isso que eu tinha para apresentar. Repasso aqui ao... Obrigado, Daí.
Gente, é só para dizer, porque para a gente, enquanto direção, também é um desafio, né, estar nessa comissão, porque nós somos assistentes sociais e, por muitas das vezes, a gente tem que, né, se esbarrar nessa regulagem do TCU, que muitas das vezes a gente não entende. Então, assim, o que é isso que o Daí mostrou? Quando a gente faz aquele planejamento, lembra que a gente vem eixo por eixo na Assembleia, a gente delibera, né, a gente vai fazer no eixo comunicação tal coisa, no eixo formação tal coisa. O relatório de gestão é a resposta daquele planejamento que a gente faz. Falando bem superficial mesmo, só para a gente entender, o relatório de gestão é a resposta do planejamento que a gente faz. Como na segunda Assembleia que a gente vai ser o planejamento, na primeira do ano que vem, a gente vai de novo falar do relatório de gestão, da prestação de contas do ano fiscal de 2018. É assim que a gente funciona, né? Bom, dando continuidade, então, à Assembleia, agora a gente vai para o monitoramento dessas deliberações. Agora eu falo em nome da comissão organizadora da Assembleia, né, que está constituída entre eu, o Guilherme, a Patrícia e a Cleide. Nesse ano, o Cefes ele inovou a metodologia, né? O primeiro ano de planejamento, como eu falei, que foi o do ano passado, a gente compreende o planejamento do triênio. Ou seja, a gente pensa ações para os 3 anos da gestão. No segundo ano, é o monitoramento, que é esse ano que nós estamos, que é justamente a gente vai ver o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, e compartilhar essas experiências, né, com os outros regionais também no nosso encontro descentralizado e nacional. E no ano que vem vai ser a avaliação do triênio, que é justamente pensar tudo que a gente planejou, a gente executou, como executou, se não executou, por que não executou, quais são as estratégias que a gente vai ter para o próximo planejamento, para que a gente possa executar todas as deliberações que a gente pensa. Então, a lógica dos encontros descentralizado e nacional, né, que a gente vai ter a eleição daqui a pouco também aqui, é justamente pensar esse triênio nessas 3 etapas. Esse ano, então, o Cefes inovou a metodologia do monitoramento de 2015, a comissão organizadora, então, do Nacional do Cefes, né, pensou, em vez da gente quantificar as ações que a gente fez, a gente tem que qualificar como que a gente está fazendo. Porque não adianta, no segundo ano de gestão, a gente quantificar algo que a gente ainda está em exercício de execução. Então, é estratégico agora, o Cefes entendeu que é estratégia a gente saber como que a gente está fazendo e quais são essas experiências desses regionais para que a gente possa executar toda a deliberação que foi projetada. Como que foi feito esse ano? O Cefes ele liberou para os CREs, pelo Google Forms, aquele que a gente preenche online, não tem? Que depois gera um relatório. Ele preencheu eixo por eixo, deliberação por deliberação e compartilhou com os regionais. O que o CRES São Paulo fez? A gente espelhou esse formulário do Cefes e fizemos 3 etapas em São Paulo. A primeira etapa foi: a gestão estadual espelhou e replicou para as seccionais, para que as seccionais pudessem preencher eixo a eixo, deliberação a deliberação, como que foi feito, quais foram as principais dificuldades encontradas, qual forma que compreendeu que era viável ou não aquelas atividades. E eles tiveram um prazo para fazer isso. A segunda etapa foi a comissão estadual, porque cada comissão do CRES existe um interlocutor das seccionais, né? A comissão estadual, então, pegou todas as respostas das seccionais e, a partir dessas respostas, fez também da comissão estadual, né, as ações que são mais diretas. E a terceira etapa foi a comissão organizadora se debruçar sobre essas respostas e fazer esse compilado que a gente vai apresentar. Então, o nosso compilado é o espelho do Google Forms que o Cefes disponibilizou para acompanhar. Ou seja, então, nacionalmente, todos vão apresentar para o Cefes dessa forma que a gente está apresentando para vocês. E dizer também que o que está aqui hoje é apenas as deliberações, né, que os responsáveis eram Cefes CREs ou CREs, e que as deliberações do Cefes vai ser apresentado no encontro descentralizado e no nacional. A gente pensou em fazer a apresentação, né, porque, como a gente vai apresentar por eixo, um representante do eixo com uma seccional vai vir apresentar para vocês, tá? Nesse primeiro momento. Então, a gente vai apresentar o eixo administrativo-financeiro, que vai ser a Kelly e a Viviane de São José dos Campos. Cadê a Viviane?
Devia estar lá atrás. Mudando o botão aqui, né? Para outro assunto agora. Esperar vir. Bom, vamos lá. Então, pessoal, eu vim aqui apresentar do eixo administrativo financeiro, né? Eu e a Viviane, aqui da seccional de São José dos Campos. O eixo administrativo financeiro é o momento no conjunto Cefes-Cres que a gente se debruça para discutir e deliberar sobre as questões administrativas e financeiras, de infraestrutura e tudo mais, né? Então, principalmente, as deliberações desse eixo está direcionada a questão da pesquisa do perfil profissional, substituição das carteiras de identidade profissional e documentos de identidade, que é o DIP. Inclusive, o colega colocou como ponto de pauta, não sei se também nessa apresentação do eixo vai estar contemplado ou não, né? De repente. Porque essas atividades elas estão suspensas por problemas técnicos do sistema que gera o banco de dados para a impressão dos documentos. Então, isso é uma empresa contratada via licitação pelo próprio Cefes, que produz os documentos do Brasil inteiro. Acontece que o banco de dados dos e das assistentes sociais, para gerar esse documento, teve problemas operacionais e técnicos. Ou seja, a empresa que foi licitada não está conseguindo fazer a leitura dos dados para imprimir a carteira. Então, era um risco muito grande você imprimir carteiras para o Brasil inteiro sem ter a qualidade necessária, porque essas pessoas todas teriam que refazer suas carteiras, teriam que pedir um novo documento. Isso geraria custo para o conjunto, para o profissional, etc, etc, etc. Então, se teve a decisão de suspender a emissão até resolver todos os problemas técnicos, de modo que, quando voltar a emitir, emita um documento que, de fato, seja condizente, né, com aquilo que os profissionais precisam e tal. Então, a gente tem notícia que esse processo já está avançado, já foram corrigidos a maioria dos erros, né, e que, em breve, os e as profissionais já devem receber alguma informação sobre esse processo. O importante é saber que esse processo ele não está no âmbito de decisão dos CRES, nem do CRES São Paulo e nem dos outros CRES do Brasil. Ele é um processo nacional. Quando liberar os documentos em São Paulo, vai liberar também em Sergipe e em outros lugares. Então, por isso que é uma demanda bastante complexa do conjunto, é uma deliberação que dura 12 anos. Então, há 12 anos nós estamos fazendo essa discussão, dada a complexidade, não é uma coisa simples, não é pegar uma carteirinha e imprimir o dado do assistente social. Exige sistema de segurança, exige um monte de questões técnicas do policarbonato, 9 camadas de policarbonato, não sei o quê, que isso coloca uma complexidade muito grande para isso. Mas o que a gente tem notícia é que, diariamente, semanalmente, a gente recebe no CRES São Paulo ofícios do Cefes com providências que eles têm tomado para resolver essa situação. Mas só vai voltar a ser emitido quando isso for, de fato, resolvido, para que a carteirinha seja emitida de fato, né? Então, é essa a questão. Outra questão são as deliberações que versam sobre acessibilidade. Então, os espaços acessíveis, a nova sede, os espaços das seccionais, a tradução em Libras nos nossos eventos, como é o caso que a gente tem aqui hoje, a tradução, linguagens de sinais. Então, isso também são, por vezes, deliberações que exigem um alto custo, né? E elas precisam ser programadas. Por exemplo, a mudança de sede de um conselho não é uma coisa simples que se faz de um dia para o outro, mas que exige um planejamento orçamentário. Então, também está dentro desse eixo. E aí, um destaque para a deliberação nacional do GT Nacional de Padronização dos Procedimentos de Inscrição, que o CRES São Paulo é representante da região Sudeste e que tem feito reuniões para pensar como se dá o processo de inscrição, quando o profissional se forma e vai lá no CRES se inscrever.
quais são os dilemas, como que a gente pode padronizar esses aspectos no Brasil todo, quais os problemas que a gente evidencia nas resoluções vigentes, o que precisa mudar. Então, esse GT nacional, com representação do Brasil todo, está pensando nisso, e o CREA São Paulo é quem representa a região Sudeste, e que deve apresentar algum produto disso no encontro descentralizado e no encontro nacional desse ano. Eu vou passar, não sei se a Vivi quer complementar aqui. Retomar a importância que é esse processo todo do planejamento, né, que envolve também todas as seccionais, as 11 seccionais no estado de São Paulo. E aí, dentro do administrativo financeiro, a gente discute também a questão da inadimplência, porque realmente sem recurso é impossível realizar as ações, né? E, por vezes, a gente escuta muito da categoria, né, que a gente paga anuidade e o que a gente tem em troca, né? Então, é um grande desafio também, né, a gente combater a inadimplência dentro do conjunto e garantir, então, a execução daquele planejamento que a gente faz de forma também colaborativa e coletiva, nos nossos espaços descentralizados, que são os núcleos. Então, toda e qualquer atividade do conjunto, Cefes-Cres, não é uma ideia iluminada de nenhum ser que assume, né, a direção, seja da seccional, seja a direção estadual. Mas é uma correspondência dentro desse caderno todo de deliberações que é votado lá no Encontro Nacional, que são discussões acumuladas, então, como a base em todo o Brasil. Então, é importante a gente saber, né, que sempre uma ação ela está muito vinculada à outra, né? Então, pensar na gestão do CRES enquanto uma autarquia pública é pensar que nós também estamos sujeitas a todas as legislações pertinentes a isso, a todo esse controle, né? E que a gente também comunga dessa ação de planejamento com toda a categoria. Acho que é isso. E aí vocês receberam um caderninho com todas as deliberações, né? Nesse caderninho tem todas as deliberações do eixo administrativo financeiro, que vocês vão ver que são muitas, né? Que é muito complexo. E ali a gente discriminou algumas que é de competência dos CRES também, né? Então, do monitorar a substituição das carteiras, que é o que eu disse que está suspenso, né? O recadastramento obrigatório é digamos assim, é uma etapa do recadastramento da emissão do novo documento e ações de implementar o plano de cargos, carreiras e remuneração por parte, né, dos CRES com relação aos seus trabalhadores, aos seus funcionários. A substituição, de novo, tá vendo? A substituição, o documento aparece em várias deliberações, né? Ampliar... Eita... 13. Ampliar e aprimorar as iniciativas de transparência, que todos os CRES, né, e o Cefes precisam ter o seu portal de transparência nos sites, em funcionamento, com as informações. Então, tudo isso que a gente trabalhou aqui hoje vai para o portal da transparência, fica acessível para consulta, né? Então, essas ações são permanentes. A avaliação da Política Nacional de Enfrentamento à Inadimplência, que a Vivi também abordou, né? Temos feito. Pode passar. A contratação de intérprete de Libras, que, de fato, façam uma interpretação adequada para que haja um entendimento das pessoas com deficiência auditiva, né? Então, é importante a gente se debruçar sobre isso também. No nosso caso do CREA São Paulo, a gente ainda não tem o formato de edital. A gente não abre um edital para tradução em Libras. A gente faz a contratação dos profissionais para a tradução, né? Então, nesse caso, a deliberação diz para a gente qualificar os editais. A gente ainda não chegou nessa etapa de ter editais para a contratação desses profissionais. E a acessibilidade, né, em todo o conjunto que a gente tem feito, tanto nas seccionais quanto na sede, estudos arquitetônicos, de engenharia, para que a gente garanta os espaços do CRES com acessibilidade, considerando a complexidade e o alto custo dessas questões, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Kelly. Agora a gente vai chamar o eixo comunicação na representação do diretor estadual Fábio e da seccional do ABC, Ricardo. ABCDMRR.
Boa tarde a todos e a todas. Pode passar. O eixo de comunicação, considerando que a comunicação é uma dimensão importante para o conjunto, é a forma como o conjunto se comunica com a categoria e como que a gente se comunica também com a sociedade. Então, tem diversas ações que são algumas vezes micro e algumas vezes macro, até porque nós temos uma ligação, e aí o Ricardo vai falar isso posteriormente, com a política nacional de comunicação. Bom, nesse eixo tem destaque para as ações de divulgação do Dia do Assistente Social e também para as ferramentas de vídeo que estão recebendo maiores investimentos e também nas redes sociais do CRES, Facebook, Instagram, YouTube e Flickr. Nós temos investido nas redes sociais por serem hoje instrumentos, na verdade, fundamentais para a comunicação com a categoria. Hoje a nossa página do Facebook tem cerca de 10.300 curtidas. A gente acha que ainda é pouco em termos de CRES São Paulo, considerando o tamanho da nossa categoria. Então, desde já, colocando aqui para vocês essa devolutiva, eu peço para que todos que estejam no Facebook, não só acessem a página do CRES, mas também compartilhem e convidem colegas da categoria, também, e colegas em geral, para clicar, para curtir a página, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. Lembrando que o CRES, ele não é da direção, ele não é meu, ele não é seu, ele é da categoria, é um patrimônio da categoria. Então, quanto mais a gente fortalecer esses instrumentos de comunicação, mais a gente vai estar fortalecendo a nossa comunicação com a sociedade e dando voz às nossas pautas. Nós temos também uma página que é recente no Instagram, que a gente inaugurou com uma campanha dos princípios fundamentais do Código de Ética, divulgando a cada dia, a cada período, um princípio fundamental no Instagram. Ainda há necessidade de investimento nas discussões com os interlocutores de comunicação nas seccionais, ou seja, nós já tivemos um primeiro momento, mas que precisa ser qualificado no segundo semestre, que é essa comunicação com as seccionais, quando também teremos o Seminário de Comunicação, que é um Seminário Nacional de Comunicação de um conjunto Cefes-CRES. Sobre a discussão acerca da comunicação como direito humano, nós buscamos imprimir essa perspectiva nas nossas identidades visuais, com destaque para a revista Emancipa, que ela já foi lançada na sua 3ª edição. E para a série de princípios, e há que se investir de forma permanente para esse debate de comunicação, transparência e linguagem para todos os espaços de atuação profissional. Então, o que eu queria destacar nessa devolutiva é ampliação e consolidação das mídias sociais, como eu disse, o nosso portal da transparência, que tem sido muito interessante a devolutiva para a categoria, e a comunicação que a gente tem conseguido com a categoria através do portal da transparência e também do nosso site, do nosso portal, que nós conseguimos na gestão passada de criar um site com mais qualidade para a categoria, com mais informações e com mais qualidade de informação, mas que já está em processo de discussão a evolução desse site, a melhoria desse site. Isso já está em processo e em breve nós teremos novidades com relação à alteração do site. O jornal Ação, que teve 2 versões impressas e também versões virtuais. Apesar da gente manter a versão virtual, que para a gente chega na categoria da mesma forma, mas também consideramos que manter a versão impressa, mesmo que em menor quantidade de anos anteriores, ainda é positivo. Ou seja, o nosso jornal Ação, na versão impressa, ele tem cerca de 33.000 tiragens, quer dizer, um número bastante significativo e que chega para a categoria. Outra questão, a própria revista Emancipa, como eu disse, que já está na sua 3ª versão, as campanhas dos 25 anos do Código de Ética, que foi a inauguração do Instagram, e o 15 de maio, que é na luta de classe não há empate. Outra questão que a gente tem mantido e a gente apoia firmemente é a acessibilidade, ou seja, o nosso site tem a ferramenta Ribená, para os surdos, e alguns exemplos do Facebook, mais de 10.000 curtidas, há publicações que atingem cerca de 14.000 pessoas, isso é bastante positivo para a gente. Tá? E a ideia agora é a gente partir para a ampliação disso tudo. Aí o Ricardo ele vai dar uma devolutiva com relação à articulação dessas questões com algo mais amplo, que é a Política Nacional de Comunicação. Agora a gente vai passar aqui para as deliberações.
Essa aqui é a campanha, né? Então ela inaugura, né? Então isso é importante estar nos nossos espaços de trabalho, né? Porque retomar esses princípios é sempre importante, mas com a mídia do Instagram a gente começa a alcançar isso, ter visibilidade. Então a comunicação é de forma mais lúdica, de chegar nos outros profissionais que muitas vezes têm dificuldade, ou a gente mesmo, de conseguir entender os nossos princípios, né? Essa foi a campanha que foi lançada, né? Dos 25 anos que a gente completa esse ano. Próximo slide. Essa aqui é da revista Emancipa, né? Toda a arte é debatida de forma política, para a gente pensar as imagens também, para se comunicar do conselho e dar nosso sentido político. A próxima, isso. Aqui é o eixo de comunicação. Eu sou da seccional do ABC DMRR, né? Estou no eixo de articulação, de comunicação, né? Então eu sou a referência no ABC para esse eixo, e cada seccional tem o seu representante. Então vamos lá, as deliberações. A deliberação aprovada, o tema de comemoração dos assistentes sociais 2018. Assistentes sociais em defesa dos direitos e do trabalho profissional. Resistir, ocupar e lutar. Somos classe trabalhadora. Então, aí nos 15 de maio, né, a gente teve em todo o estado de São Paulo diversas atividades. Acho que pelo Facebook vocês conseguiram olhar um pouco a dimensão, principalmente com as fotos, né? Então deu para ver a atividade da sede, quantas atividades acontecendo em outros locais, né? Esse foi um ano que a gente consolidou também uma coisa que é muito importante. A nossa arte de forma política, né? Então, a gente tem uma identidade política agora, para todos os nossos encontros. Quem participa dos Nucres percebe que é a mesma arte, a mesma linguagem. A gente começa a falar no estado de São Paulo inteiro com a mesma linguagem, né? Então, isso é muito importante. A gente começou a democratizar a nossa comunicação. Articulação com as entidades, instituições empregadoras, levantamento de dados, estudo de materiais técnicos sobre a temática, articulação com os conselhos profissionais, articulação com as ou as assistentes sociais nos diferentes campos socioocupacionais, articulação com os sujeitos políticos, entidades da categoria, movimentos sociais, frentes de luta, articulação com outras comissões, realização dos eventos, né? Então, que a gente tem feito. A gente aqui em São Paulo ainda está para fazer a primeira formação de comunicação para todos, para chegar a todas as seccionais, né? E aí, esse ano, a gente tem já o encontro de comunicação, porque a gente tem uma política nacional também que desenha isso com alguns nortes, que eles são muito importantes, né? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala com comunicação tanto com o nosso usuário, comunicação com nossas entidades e a gente quanto profissional. E aí a gente vai contra essa comunicação que está posta aí, né? Hegemônica, né? A gente vai tentar pensar que é um desafio a comunicação popular, uma comunicação democrática, né? Que seja de todos os povos, não seja essa concentração de sudeste, né? Apenas, mas que a gente consiga ter outras linguagens, né? Porque esse Brasil é muito rico em cultura. E aí a nossa comunicação ela fica presa em um circuito, né? E aí eu acho que esse é um debate que nossa categoria assume fazer, né? E relacionando com outros eixos, principalmente com o eixo de direitos humanos, né? Aqui, a publicização de posicionamentos, né? Técnicos políticos, e acho que os vídeos vêm muito com isso para reforçar, principalmente nossas resoluções, né, e nossos posicionamentos, nossas bandeiras de lutas, a sistematização de dados e informações, elaboração de material informativo, então que foi tudo que o Fábio disse, né, de a gente poder pensar formas de democratizar, então desde o jornal, a mídia do Facebook, então de alguma forma a gente tem que se comunicar, tem que chegar naquele assistente lá social na ponta, né, então a gente tem usados esses recursos. Atividades relacionadas à educação permanente, elaboração de material, articulação com as unidades de formação acadêmica, participação em atividades e eventos externos do conjunto Cefes-Cres, audiências públicas, atos públicos, seminários. Essa é a deliberação 1. A deliberação 2. Realizar no primeiro ano de cada gestão, formação dos integrantes da Comissão de Comunicação dos Conselheiros e demais comissões para a implementação da Política Nacional de Comunicação. Se vocês entrarem no site do Cefes, lá tem a política, dá para baixar, né? E isso a gente ainda não alcançou no primeiro ano de gestão, né? A gente vai tentar alcançar agora no segundo semestre. Pode passar. Tem mais o terceiro. Terceira deliberação, dar continuidade à implementação da Política Nacional de Comunicação do Conjunto. Esse ano ela vai ser olhada nesse seminário novamente, porque ela precisa ser sempre aprimorada, né? Sempre tem alguma questão para que a gente consiga ir avançando, né? Pode passar.
A quinta deliberação, né, que é a questão de promover e aprimorar a acessibilidade, né, a questão de Libras, a questão dos áudios, audiodescrição. Aí o Fábio já disse da questão que o nosso site vai ser reformulado para poder ir atendendo isso. Então, é muito difícil, né, a gente pensar essas questões de comunicação, porque elas também são caras, né, porque a gente mexe com a mídia hegemônica, né, e aí ela tem um custo, ela tem um preço, né, para a gente conseguir se comunicar. A comunicação da deliberação 6, disponibilizar o Código de Ética do e da assistente social e a Lei de Regulamentação da Profissão na língua brasileira de sinais, Libras, no site do conjunto Cefes-Cres, né? Que já está lá, bem lembrado. A deliberação número 7, desencadear ações para efetivar a campanha da gestão de 2017 a 2020, assistentes sociais no combate ao racismo. Isso é muito importante, porque no passado a gente pautou aqui naquela assembleia, levou para o conjunto e a gente conseguiu a aprovação. Então, esse ano, todas as seccionais, no CRES, o CRES vai tocar isso como pauta nossa, né? Então, isso é muito importante nessa conjuntura, naquela análise que vocês viram de conjuntura que foi feita aqui. A gente precisa fazer esses enfrentamentos, eles são necessários. Deliberação número 8. Criar espaços ou articular-se com outras iniciativas de defesa da democratização da comunicação como direito humano. E aqui é importante. Nesse primeiro semestre, a gente teve o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, que é o FNDC. O nosso conjunto, o Cefes, participa, né, porque é aí onde estão os movimentos sociais que discutem uma outra mídia, uma outra comunicação, uma educação popular de fato, né? Esse é o espaço que a gente pode pensar coletivamente, né, e não ficar com os grupos que são o oligopólio que a gente tem hoje, né? Então, essa é uma forma de resistência e o nosso conjunto tem participado efetivamente. E esse encontro aconteceu em São Paulo, aqui na Florestan Fernandes, na Escola Florestan Fernandes, né? Deliberação 8. Desculpa, 10. Investir em recursos audiovisuais como estratégia de comunicação com a categoria, priorizando esse recurso para a campanha do dia ou da assistentes sociais. Acho que vocês viram, né? A campanha ficou muito bonita, né? E tem já a ver com a nossa temática de combate ao racismo. Se vocês perceberem, as imagens já vão dando essa intencionalidade, né? É isso. Obrigado, Ricardo, Fábio. Dando continuidade agora, a gente vai chamar o eixo formação com a diretora estadual Nicole e a Cleide de São José do Rio Preto. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos agora fazer a apresentação do monitoramento do eixo de formação profissional. Iniciar dizendo que esse eixo se debruça aí sobre as ações que relacionam, né, a formação e o trabalho profissional. E a gente vai passar aqui para a Cleide fazer o resumo geral do eixo. Boa tarde a todos. Sabemos da dificuldade, né, que é dar continuidade a um ensino superior de qualidade no serviço social, que faça o enfrentamento, né, necessário para a qualidade da formação profissional do assistente social. Então, este é a síntese, o resumo das ações que vem sendo desenvolvida pelo conjunto. Então, o cenário da formação profissional tem colocado cada vez mais desafios para enfrentamento coletivo das demandas. Damos destaque aqui ao conjunto, ao trabalho realizado junto à ABEPS e à INESO, também dando ênfase no ABEPS itinerante, que acontece em vários locais do estado de São Paulo. O enfrentamento à precarização do ensino, damos ênfase às ações junto aos conselhos da área da saúde, audiências públicas realizadas, articulação diversas. Sobre a educação permanente, compreendemos que os seminários, os NUCRES, as rodas de conversas, diversos materiais de mídia, também a revista Emancipa e o jornal também têm provocado muitas essas ações com estratégias diversificadas para atingir toda a categoria profissional, né? Vai passar?
Você quer que eu leia? Não, eu precisava debater. Agora, no monitoramento das deliberações, né, acho que, como alguém já mencionou aqui, ainda que o conjunto esteja avançando nessa nova metodologia de avaliação, ainda tem algumas coisas que são difíceis da gente conseguir mostrar aqui, deixar nítido, porque cada deliberação, aí dentro de cada eixo, tem suas especificidades. E isso vai ser problematizado aqui, também lá nos encontros, né, no encontro descentralizado e no encontro nacional. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho o que a comissão já avançou aí nesse primeiro ano. Essa primeira deliberação diz respeito à criação do Fórum Nacional em Defesa da Formação em Serviço Social e contra a precarização do ensino superior. Quem vem acompanhando aí o dia a dia da discussão da formação profissional no âmbito do conjunto, viu que, no último período, a gente teve uma mudança, né, no olhar para a formação, porque antes a gente deliberava no espaço do conjunto Cefes-Cres, lá no Encontro Nacional, ações tanto para o conjunto quanto para a ABEC,